Tivemos uma pequena queda aqui, eu estava falando da possibilidade da... Eu acho. Som voltou, pessoal? Só me deem um ok que eu sigo aqui no comentário que eu estava fazendo do intraday aqui, fazendo um parênteses. Vídeo também, beleza. Então nós estamos falando aqui da oportunidade mais arrojada para uma compra intraday em Bisa, né? Tem uma abertura em gap monstruosa, um volume alto, né? Então é compra para entrar hoje e sair hoje, mercador. Então aí sim pode ter oportunidade, né? Pelo tamanho da queda, né? Mas para um position trade tem que enxergar essa abertura aqui como uma oportunidade de venda, né? Mesmo, obviamente, tem que esperar um pullback, mas perdeu o suporte, né? Significa que vai continuar um cenário bem negativo para essa empresa, haja visto sistemáticos topos e fundos descendentes. Então a oportunidade poderia estar num day trade contra a tendência pela agressividade do movimento. Então trabalhe com gráfico de 30 até 60 minutos. 30 minutos é um gráfico razoável para se trabalhar. E aí poderia sim oportunizar aí um tradezinho curtinho, né? Compra e vende hoje, taca no bolso, mas para longo prazo não dá para comprar. Jorge pede Lame 4, JBS eu já falei, Jorge, vamos para Lame. A Lame é outra que pode oportunizar uma entrada essa semana, Jorge, no rompimento aqui da região de 14,15. Nós temos o ativo em tendência de alta, os preços acima de todas as médias, teste aqui dessa região na semana anterior, um candle até de relativa força no fechamento da semana passada. Essa semana abre corretivo junto com o mercado, mas não significa absolutamente nada nesse momento que descarte a possibilidade do rompimento de 14,15. Então eu marco a região do topo da semana anterior, e se romper dá para abrir compra, e a projeção do movimento é dobrar esse canal lateral, né? Nós teríamos aqui quase 8% de alta a partir do rompimento dos 14,15, que daria um alvo lá na faixa de 15,20, né? O stop inicialmente teria que ficar abaixo da média, abaixo do high-low, aqui é um stop alto no primeiro momento, mas depois eu ajustaria o stop pelas mínimas semanais após o candle de acionamento, né? Jeová, hype seria uma boa para os próximos anos? Jeová, quando você faz uma pergunta de uma empresa sobre expectativa de anos, né, a gente estaria falando muito mais de fundamentos do que de gráficos, né, que é o propósito aqui desse bate-papo de hoje, né, matinal. Claro que a gente acaba sempre dando uma pincelada na questão fundamentalista também. Eu particularmente eu gosto muito de integrar as duas escolas, né? Então eu sou um dos favoráveis de que elas caminham juntas, né? E a análise técnica ela acaba te ajudando um pouquinho mais no sentido de timing,
e no sentido de manejo de risco, né? Te dá pontos de entrada, pontos de saída para uma virada de mercado, mas o fundamento acaba te ajudando a entender movimentos, principalmente ascendentes, ou então necessidade de saída de alguns ativos, né? E a Hype, ela vinha oferecendo durante um bom tempo uma oportunidade que eu julgava positiva. Eu era fã dessa empresa, né? E fã também do Júnior, que é o fundador e um dos donos, um dos acionistas majoritários. Mas a partir aqui, não sei se vocês lembram da aquisição da Mantecorp, o mercado penalizou a Hype e ela acabou tendo alguns problemas, principalmente no quesito de rentabilidade, né? Mas no final do ano passado, acho que na setembro, outubro, não tô lembrado agora efetivamente qual é que foi a data que foi apresentado o projeto. Houve um projeto de reestruturação, principalmente um projeto de reestruturação das margens dos segmentos que a Hype atuava, né? Então, aquela ideia de encurtar um pouquinho a gama de produtos, concentrando em produtos que te deixavam um pouquinho mais de resultado, né? Isso o mercado entendeu como positivo e até já refletiu-se nos preços do ativo no curto prazo. Tem um longo caminho de recuperação pela frente ainda, porque esse ativo chegou a bater no intraday quase R$30, né? A gente está com mais de 50% de correção ainda em relação ao preço intraday que no auge a Hype bateu, né? Eu continuo acreditando no projeto da empresa. Eu acho que essa reestruturação vai funcionar, né? E vem apresentando isso nos balanços. O balanço trimestral foi bom agora, o último que saiu 2 semanas atrás, e acho que a Hype tende para longo prazo recuperar o caminho, o campo perdido. O timing disso não tem como saber, né, Jeová? Então, eu diria que nesse patamar de preço, né, graficamente falando, ela está interessante. Nós temos aqui uma formação até, quem sabe, de uma flâmula, olhando um gráfico com um afastamento um pouco mais longo. Temos uma média longa a ser rompida aqui, que é a média de 55 semanas, que se isso ocorrer, eu acredito que ela tem um novo salto pela frente para dar. Eu acho que se houver o rompimento aqui dessa faixa de 13, ela vem rapidamente buscar aqui os 17, que é esse fundo perdido. Então, não ficando em cima do muro, né, eu diria que eu aposto na Hype para longo prazo, sim, né? Agora, graficamente falando, para uma compra mais longa, eu aguardaria um pouquinho aí, um rompimento para ter um pouquinho mais de certeza em relação a esse movimento. Light para o Jorge. Light no movimento bem lateral, as médias todas elas aqui juntas, muito próximas, né? Estão aqui acavaladas, como se diz, deitadas, mas os preços ainda operando acima delas, né? Então, nesse momento, os preços todos acima das médias, acima do high-low, dando uma indicação que no curto prazo a tendência é mais ascendente do que descendente na Light. Então, qual seria uma conduta interessante aqui, Jorge? Marca máxima da semana anterior, até ignoraria essa agulhada aqui, eu marcaria a partir de R$26. Então, um fechamento acima de 26 autorizaria uma compra em Light. Eu colocaria o stop abaixo das médias, aqui abaixo de 25, e eu colocaria o alvo lá no teste desse topo, na faixa de 28,32. Então, compra acima de 26, stop abaixo de 25,10, alvo em 28,30. Borges, por favor, PDGR.
PDG num cenário muito parecido com a Bisa, teoricamente nesse momento acionando um pivô semanal e indicando a continuidade do movimento descendente, né? Então, teoricamente, abaixo de 4,36, a PDG aciona a venda a descoberto no semanal, né? E o stop dessa operação poderia ficar acima de R$ 5,00. Alvo peguei o indicador errado aqui. Lá em 3,40. Aqui também daria para aguardar um repique até o fundo perdido para uma possível venda um pouquinho mais alta, porque o stop ainda está muito caro. Jeová, HGTX para os próximos anos. Vale o mesmo comentário que eu fiz em relação à hype, mas eu acredito que o setor de consumo no Brasil vai continuar performando muito bem. O segmento da HGTX é um segmento atende a uma classe ascendente, né? Ela pega um segmento de classe B e C. Então eu diria que o cenário para empresas como Lelis, HGTX, Lojas Renner, a própria Marisa é muito interessante aí para os próximos anos. Então eu acredito que para longo prazo a HGTX seria uma opção bem interessante, Jeová, para a gente ficar posicionado por um tempo um pouco mais longo. Sim. Acho que foi a internet antes. Caiu. Ok, pessoal? Então eu diria que vencemos aí todas as questões. Tá, já deve estar encerrando daqui a pouco. Então tá bom. Não temos mais nenhuma pergunta. Então eu agradeço mais uma vez aí a presença de todos vocês. É sempre uma satisfação aqui a gente trocar essa ideia pelas manhãs. Convido a todos a participarem lá do nosso ambiente do Direto Pregão, para quem tiver acesso. Senão a gente volta a se falar no comentário de fechamento. Ok, gente? Tenham um ótimo pregão e até lá.